Queridos, eu quero convidar você agora a nós nutrirmos um pouco a nossa alma e o nosso coração da palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 6, versículos de número 15 a 17. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículos 15 a 17. 2 Reis, capítulo de número 6, versículos 15 a 17. Se você puder, eu gostaria de convidar toda a congregação que fiquemos em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 6, versículos 15 a 17. Diz assim a nós a palavra do Senhor. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se você puder, ler comigo o versículo de número 16. E ele respondeu, juntos: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais uma vez, mais forte. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Senhor, nós te rogamos, ó Pai, derrama a tua graça sobre nós, fala o nosso coração, nós que aqui viemos ouvir a tua voz, te rogamos, faça-nos ouvir agora pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar-se, querido. A pergunta que me vem ao coração, nesse domingo, dia 30, é: qual a perspectiva que você tem para iniciar o próximo ano? Qual a perspectiva que você tem de vida, de fé, perspectiva espiritual a respeito daquilo que virá, daquilo que o Senhor há de fazer, daquilo que você ainda enfrentará e daquilo que você vai vivenciar em 2019? A pergunta que eu estou te fazendo é uma pergunta bem simples. É: como é que você vai começar esse novo ano? Cheio de fé? Cheio de expectativa a respeito daquilo que Deus pode fazer? Ou talvez temeroso, com o coração apertado, cheio de ansiedades e receios e medos e angústias e expectativas às vezes um pouco temerosas daquilo que de fato vai acontecer? Pergunta bem simples: como é que você vai começar o seu 2019? O texto que nós temos aqui diante de nós é um texto que nos conta a história a respeito do profeta Eliseu e seu servo. Nessa altura da narrativa de 2 Reis, o profeta Eliseu já não é mais apenas um discípulo de Elias, o tesbita, o grande profeta. Agora Eliseu já é um homem maduro, já é um profeta experimentado, um profeta que experimentou e vivenciou, através da graça e da unção poderosa do Espírito Santo, grandes coisas da parte de Deus. Se você ler as primeiras páginas de 2 Reis, você vai se admirar com quantos feitos extraordinários a vida de Eliseu foi marcada. O seu ministério foi marcado. Isso porque Eliseu havia nutrido no seu coração a expectativa de que quando o profeta Elias fosse tomado por Deus naquele redemoinho, ele pudesse deixar para Eliseu dobrada porção da unção que estava sobre o grande profeta Elias. E foi desejado, esperado, e assim foi feito. Eliseu era um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. O Espírito Santo fazia coisas maravilhosas através dele. Ele era um profeta do Senhor, um grande profeta do Senhor. Nessa passagem que nós estamos diante dela agora, o texto nos diz, se você voltar a sua atenção para o versículo de número 8, o texto nos diz que de repente uma guerra
arrebenta ou começa por parte da Síria contra Israel, o povo do Senhor. O motivo não nos é dito, o fato é que o rei da Síria se coloca em guerra contra Israel, decide vir contra Israel, militar contra Israel, tramar contra Israel. Mas o mais interessante é que quando o rei da Síria projetava, através de estratégias de guerra, exatamente aquilo que ele pretendia fazer contra o povo do Senhor, Deus dava direção a Eliseu. Eliseu mandava um servo, mandava notícia para o rei dizendo: não vá por aquele lugar, porque aquele lugar será perigoso, porque os inimigos estão lá. Dito e feito, segundo a palavra do profeta, os inimigos estavam lá, Deus trazia livramento sobre Israel. Uma vez mais, o rei da Síria tramava contra Israel. Eliseu dizia: não vá por aqui, foge dali, vá por aqui. Deus trazia livramento. Os livramentos eram tais e tais e tais que o versículo de número 10 diz que Deus fez com que o povo do Senhor fosse salvo não uma nem duas vezes. Por várias vezes o povo do Senhor foi salvo. Dentro da mente do rei da Síria, dentro do seu coração havia tanta confusão de tentar compreender por que ele não conseguia ir contra Israel. Porque eu não consigo. Se a gente tenta por aqui, Israel foge. Se a gente tenta de outro jeito, Israel foge. Se a gente constrói outra ideia, Israel foge de novo. O rei começa a imaginar então que ele tem algum traidor no meio dele. Chama todos os seus conselheiros e diz: eu quero saber quem é que está no nosso meio me traindo. Porque existe alguém aqui que está ouvindo tudo o que nós estamos planejando e correndo para contar para o rei de Israel. Porque não faz sentido, não pode ser de outro jeito. Até que alguém, eu imagino que timidamente, levanta o dedinho no meio daqueles conselheiros do rei da Síria e diz: não, rei, não é que tem ninguém te traindo. É porque tem um profeta, chamado Eliseu, profeta do Senhor, que até o que você conversa dentro do seu quarto, Deus revela para ele. Até as suas conversas mais íntimas, até as suas ideias, ó rei, antes de você nos ensiná-las, antes de você proferi-las, antes de você chamar o seu conselho de guerra e nos instruir, Deus já disse para Eliseu o que você estava pensando. Deus já disse para Eliseu o que nós estávamos tramando e por isso nós não conseguimos militar contra Israel. Deus revela isso àquele homem e a gente não consegue ir nada contra o povo do Senhor. O texto diz que esse homem se irou no coração, ele ficou tão irado que ele mandou prendê-lo, versículo de número 13, porque descobriu que Eliseu estava num lugar chamado Dotã, e ele envia para lá, versículo de número 14, nos diz: cavalos, carros e fortes tropas. Para prender um homem, ele manda um exército inteiro. Cavalos, carruagens, tropas, caminhando e marchando, e o texto diz que essas tropas, esse exército, essa força bélica, hostil, vem pela noite, se acampa ao redor de Dotã e cerca de todas as formas Eliseu. Essa é a cena que está construída aqui para nós. E aí, então, nós chegamos no versículo de número 15, e a gente se depara com um servo. O texto diz que esse servo de Eliseu acorda cedo. E você consegue imaginar a cena, não é? Ele é servo. Ele tem que acordar cedo. Eliseu é o chefe, é o profeta. Ele pensa: vou acordar cedo, já vou logo passando um cafezinho, vejo se está tudo ok lá fora, bata a mão num punhado de milho, jogo para as galinhas, o cafezinho começa a cheirar, Eliseu logo acorda, já sirvo tudo, vamos começar um dia de trabalho. E quando ele abre a porta, ele se depara com um exército inteiro acampado por tudo quanto é lado, armados até os dentes de lanças, espadas, com carros e carruagens e cavalos, uma tropa e uma cavalaria, e esse homem começa a tremer as pernas de medo. Ele se volta para trás, talvez Eliseu já estivesse em pé dentro de casa, e ele diz: ai meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Não tem saída. Não tem saída. O texto bíblico é muito curtinho, não nos revela talvez tudo que esse homem tenha colocado da boca para fora, tudo que talvez ele tenha dito.
O fato é que o temor, o pavor e o medo tomam o coração desse homem. Mas o mais surpreendente não é o medo que ele sente, mas a resposta de Eliseu. Quer dizer, Eliseu disse: não temas, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E eu fico imaginando, nesse momento, esse servo olhando para a cara de Eliseu, olhando para aquelas tropas e carros e cavalos lá fora e pensando: Eliseu é bom profeta, mas de matemática ele é muito ruim. Porque ele olha para fora e vê aquela multidão, aquele exército poderoso, e olha para dentro, tem ele e o Eliseu. Eu e o Eliseu contra o exército inteiro. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então o versículo de número 17 diz que Eliseu resolve fazer uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, abra os olhos desse servo para que ele veja. E o Senhor atende imediatamente a oração de Eliseu, porque a cegueira espiritual cai dos olhos daquele servo, e quando ele olha de novo lá fora, ele enxerga em número muito maior e incomparável cavalos e carros de fogo e legiões de anjos protegendo ao redor de Eliseu. Eu fico imaginando se nesse momento Eliseu não deu mais um tapinha nas costas, ele falou: eu não disse? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é uma história extraordinária, não é? Uma história extraordinária. E eu queria chamar a sua atenção nessa história, primeiramente, para o desespero desse homem. Porque num primeiro olhar, nós olhamos para a reação que o servo de Eliseu tem e nós pensamos: isso é perfeitamente normal. Quem de nós aqui em sã consciência olharia para fora de uma casa, sabendo que o profeta Eliseu é procurado por tudo quanto é gente, e você abre a porta e tem um exército lá fora e você não vai sentir medo? No primeiro momento a gente acha que sentir medo aqui por parte desse servo é algo perfeitamente normal, é esperado até. Faz sentido, esquisito seria ele não sentir. Todavia, o texto vai nos levando a perceber que o medo que aquele servo sentia não era de uma natureza apenas natural, circunstancial, momentânea, ocasionada pelo temor e pelo pavor de ver um exército acampado contra si, mas a raiz do seu medo era a incredulidade do seu coração. Tanto isso é verdade que o profeta Eliseu olha para ele e não diz algo do tipo: fique tranquilo, tenha paciência, vamos fazer uma oração juntos. Não. Eliseu olha para ele e diz: você não está vendo direito, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. No final das contas, essa era uma reação que por fim revelava incredulidade, insegurança, que revelava por parte desse servo cegueira espiritual. Ele olha para Eliseu e diz: meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Não é interessante que a reação desse servo não tenha nenhuma oração nela? Ele não diz: ó meu senhor, ajuda-nos, livra-nos. Ele não diz: ó Deus, tem misericórdia de nós, derrama livramento sobre nós. Ele não diz: ó Eliseu, roguemos ao Senhor, eles estão contra nós. Ele diz: ó meu senhor Eliseu, o que nós vamos fazer? Quando eu e você vivemos momentos assim, de lutas, dificuldades, enfrentamentos, há uma inclinação no meu coração e no seu coração de magnificarmos os nossos problemas. Nós temos uma inclinação a tornar os nossos problemas grandes demais. E sabe por quê? Não porque os problemas não sejam de fato às vezes grandiosos, era um exército. Mas porque às vezes nós nos esquecemos dos grandes feitos do Senhor. Eu e você não podemos ler essa história sem ler todo o contexto antes dessa história. Sem lembrarmos de tudo que esse servo já tinha visto. Esse servo tinha acabado de ver Eliseu declarar aquilo que o rei da Síria estava conversando dentro do seu quarto por revelação divina. Isso não é milagre pequeno.
Esse servo estava acostumado a ver Eliseu fazer multiplicar azeite, levantar uma criança, a ouvir histórias a respeito de Elias, vencendo os adoradores de Baal, clamando ao Senhor que mandasse fogo do céu. Esse homem estava acostumado a ouvir histórias de como certa vez um exército foi mandado contra Elias, grupo de 50, e Elias orou e o fogo veio e destruiu. Mandaram mais grupo de 50, Elias orou, o fogo destruiu. Até que um terceiro grupo pediu clemência. Esse homem estava acostumado a ver os grandes feitos de Deus. Mas preste atenção, querido. Às vezes eu e você, quando nós estamos no meio do furacão, no meio da tempestade, no meio do sofrimento, como se um exército se acampasse ao nosso redor, nós tendemos a tornar os nossos problemas grandes demais, porque nós nos esquecemos dos grandes feitos de Deus por nós. Eu quero dizer a você, comece o seu 2019, mas não se esqueça daquilo que Deus fez em 2018 por você e na sua vida e na sua família. Não apague essa história. Quando os conflitos vierem, lembrem-se disso. Quando os sofrimentos vierem, lembre-se daquilo que Deus fez, porque os feitos do Senhor são grandiosos. Há uma tendência no nosso coração de magnificar o nosso medo também, porque nós tendemos a nos esquecer das poderosas promessas de Deus. Quantas promessas aquele servo tinha guardado no seu coração? Talvez dos salmos que ele ouvia, que ele cantava, como qualquer outra pessoa em Israel. O Senhor é meu rochedo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu descanso, Ele é o meu socorro, o Senhor é o meu libertador. Quantas promessas a respeito de quem Deus é. Mas às vezes quando o medo nos sufoca, nós parecemos nos esquecer das promessas de Deus. Se tem algo que eu tenho aprendido no meio dos meus próprios sofrimentos e das minhas próprias dores, é de que quanto mais nós experimentamos dores e angústias e sofrimentos, mas nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Tomar as promessas de Deus, colocá-las diante de nós e em oração dizer: Senhor, o Senhor prometeu, por isso eu te rogo, te clamo e te peço agora, cumpra em mim as tuas promessas. Porque foi o Senhor mesmo que as fez. Isso não é arrogância da nossa parte. Isso é o clamor desesperado de filhos que se aproximam de um pai misericordioso e diz: o Senhor fez promessas, agora eu te peço, por favor, cumpra-as em mim. Mas parece que esse homem esqueceu um pouco disso. Eliseu tentou então trazer paz ao coração dele, dizendo, orando ao Senhor para que ele pudesse ver. E aqui nós entendemos de que os olhos naturais não conseguem enxergar realidades espirituais. Aquele homem não conseguia enxergar o que Eliseu estava enxergando pela fé por causa da sua cegueira espiritual. Assim como muitos não enxergam o agir de Deus por causa de cegueira espiritual. Não conseguem ver o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a presença de Deus, o socorro de Deus. Não conseguem enxergar, não conseguem ver. Só o Senhor pode dar vista ao cego. Só o Senhor pode dar fé àquele que é duro de coração. E é por isso que eu tenho convicção de que esse texto, ou essa passagem, não é uma passagem a respeito de visões extraordinárias. Esse não é o foco aqui. O texto não gasta tanto tempo com a visão que Eliseu tem. Porque o foco dessa mensagem, o centro dessa mensagem, é a respeito de fé. É a respeito de fé, de cremos em Deus, porque só com olhos espirituais nós conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. A fé nos faz enxergar o agir sobrenatural de Deus. Esse é um texto sobre fé. É como se Eliseu estivesse segurando o ombro daquele servo e dizendo: tenha fé,
mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Tenha fé. Tenha fé. É o que Deus está fazendo, não o que nós estamos fazendo aqui. Como o evangelista João diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, irmãos. De tal forma que o ponto que eu quero enfatizar com você essa noite é que somente pela fé, só com os olhos espirituais, nós podemos perseverar neste mundo de lutas, ameaças, tentações, sofrimentos até o fim. Só pela fé. Sem fé é impossível. É impossível trilhar essa jornada. Sem fé é impossível nós caminharmos neste mundo. E é por isso que a profissão de fé que Eliseu faz aqui no versículo 16 é tão importante. Não temas, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu quero que você tire comigo algumas lições simples aqui desse texto. Primeira, de que pela fé nós reconhecemos a soberania plena de Deus. Eu acho extraordinário Eliseu dizer para aquele homem, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não é o mesmo tanto, não é quase o mesmo tanto, é mais. Descanse, não tenha medo, descanse o seu coração, não deixe o medo, o pavor, a angústia tomar conta de você. Mais são os que estão conosco. Deus é maior conosco, Deus é soberano, Deus é poderoso. Aquele que habita no Altíssimo e descansa no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e o meu baluarte. Nosso Deus é altíssimo, nosso Deus é soberano, nosso Deus é tremendo, Senhor. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que milita por você do que aquele que milita contra você. Satanás pode ajuntar todas as suas hostes angelicais satânicas e colocá-las todas contra o povo do Senhor. Mas ainda assim, mesmo com tanto ódio e violência demoníaca, Satanás não pode prevalecer contra os escolhidos do Senhor, porque Deus é maior em nós. Mas só a fé nos faz ver isso. Só a fé nos faz enxergar isso. Segundo lugar, pela fé nós nos asseguramos da presença do Senhor conosco. Eliseu diz, no versículo 16, mais são os que estão conosco. O versículo 17 diz que o servo de Eliseu vê os carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus é soberano e Deus é conosco. Deus é próximo de nós, Deus é íntimo de nós. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem em Deus, aqueles que são filhos de Deus, têm Deus próximos de si. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus próximo de nós, Ele é o Deus que atende a nossa oração, Ele é o Deus que visita o seu quarto em oração, Ele é o Deus que está próximo da sua vida, que conhece sua angústia, sua dor, seus medos, seus anseios. Deus não está distante de nós, Ele é próximo de nós. Pensar em um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano, mas ao mesmo tempo tão próximo, tão íntimo, de você poder, no meio da sua angústia, no meio dos seus dias mais difíceis, fechar-se sozinho no seu quarto e ao sair de lá dizer, eu não estive sozinho, porque o Deus do universo, o Deus criador de toda a terra, está comigo para sempre. Isso é maravilhoso. Ele é Deus conosco. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, diz o Salmo 90, versículo de número 1. Deus é próximo de nós. Mas pela fé nós também descansamos na proteção do Senhor. Ele é conosco, mas Ele é por nós. Mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Deus é por nós. Reina o Senhor,
tremam os povos, diz o Salmo 99. Se o Senhor está conosco, irmãos, quem pode contra nós? Se o Senhor é quem te guarda, quem pode contra você? Se o Senhor é quem te envolve, quem pode contra você? Percebe que o nosso problema às vezes não é o nosso Deus, nunca é o nosso Deus. O problema é que às vezes falta-nos fé. Falta-nos fé. Em quarto lugar e último, pela fé nós vencemos o medo. Por isso Eliseu começa a sua fala no versículo 16 dizendo para aquele servo: não temas, não temas. Preste atenção nisso que eu vou dizer a você. Quanto mais clara, mais nítida for a visão soberana de Deus assentado em um trono de glória, governando todas as coisas para você, menos medo, ansiedade, temores e desespero se alojará no nosso coração. Nós precisamos combater a mentira do medo com a verdade do poder de Deus. Quando a ansiedade no nosso peito começar a dizer: isso vai dar errado, as coisas vão de mal a pior, você não tem mais recursos, desista de tentar, vai tudo dar errado, todos estão contra você, tudo está dizendo que não, tudo isso, tudo aquilo. Quando as vozes da sua própria ansiedade, da sua própria carne desesperar o seu coração, lembre-se, o seu Redentor vive e um dia ele se levantará. Combata incredulidade com expectativa de quem Deus é. Porque fé lança fora o nosso medo. Fé nos dá estabilidade. Mas eu queria terminar essa mensagem, e eu não poderia terminar de outra forma, fazendo você perceber que essa história, conquanto seja extraordinária, mas ela precisa nos apontar Cristo de alguma forma. E é interessante o fato de que Eliseu e seu servo aqui contemplaram um grande livramento. Eles viram Deus livrar Israel das mãos do exército da Síria. Nós enxergamos e vimos na história como Deus usou Eliseu e trouxe libertação através dos seus anjos, através do seu poder, através do seu agir, para que o seu povo fosse liberto. Mas essa libertação foi circunstancial. Israel enfrentou outros problemas. Israel foi punido por causa da sua rebeldia. Deus trouxe dias difíceis ainda sobre Israel. O grande livramento que o servo de Eliseu viu aqui é pequeno se comparado àquilo que eu e você podemos enxergar pela fé. Preste atenção. Eles viram carros de fogo, legião de anjos, mas eu e você contemplamos algo superior. Nós contemplamos o Filho de Deus, assentado à destra de Deus Pai, reinando para todos sempre. Eu e você enxergamos não apenas anjos ao redor de um lugar nos dando livramento, mas nós enxergamos aquele que é o vencedor sobre todas as coisas. Eliseu e o seu servo contemplaram um grande livramento, mas ainda assim circunstancial. Eu e você enxergamos através da fé em Jesus a batalha final, a vitória do Cordeiro Jesus, as bodas do Cordeiro, os anjos e os serafins e os querubins e todo o povo de Deus adorando aquele que é vitorioso para todos sempre, aquele que veio para livrar Israel de todos os seus sofrimentos, e nós somos o Israel do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos 8, versículo de número 31. E eu queria te convidar a fazer a leitura desse texto de uma maneira que talvez você nunca tenha feito, não com tanta convicção e intensidade. Romanos 8, versículo de número 31. Você pode ler o versículo 31 comigo? Romanos 8, versículo 31. Você pode ler comigo em voz alta? Que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Bem forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero fazer a você a pergunta que eu te fiz no início dessa mensagem. Qual é a sua perspectiva para começar 2019? Como você está olhando para o ano novo que está diante de você? Como servo de Eliseu, talvez essa seja a nossa tendência. Ou olhando com olhos da fé dizendo, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Deus é por nós. Quem será contra nós? Vamos orar?